Quando eu te chamei, Denise, a gente falou: "E aí, Denise, vamos pro programa, queria que você fosse lá falar de algum tema e tal". Aí você sugeriu um tema que eu achei muito legal, que a gente, levantasse a bola da puberdade precoce com o aumento do uso das telas na pandemia. A gente tá falando de pandemia, né, que Isso. aumentaram absurdamente esse consumo de telefone, tablet, televisão, por conta da gente ficou 3 anos quase preso. E aí a gente agora tá saindo e queria entender com você onde você achou que isso aumentou, se aumentou mesmo na tua realidade do consultório, como o que que você acha que aconteceu? Então, o que acontece? Eu tenho gêmeos de 9 anos, quando começou a pandemia eles tinham 7, e a gente tinha todo aquele cuidado, né, de telas, não, no máximo 2 horas por dia de telas e vamos entreter de outra forma e tudo. De repente veio a pandemia, não podia sair de casa, né, o consumo de telas aumentou muito, as aulas viraram online, então 5 horas de aula online, para No computador? no computador, aquela loucura toda com uma distância que você não tem como segurar uma criança pequena, porque fica assim, depois fica assim, né. E aí eu comecei a observar na minha filha um aparecimento de mama, que a gente chama de telarca. Ela tinha 7 anos na época. A gente chama de puberdade precoce o aparecimento dos caracteres sexuais secundários na menina antes dos 8 anos e no menino antes dos 9 anos. Meu filho não tinha nada, assim, você olhando assim não via nada, O mas a minha menino o filha quê? Isso é pelo? É ela testículo, né. tinha A ele menina é a mama, o menino é o testículo, é né? isso, puberdade verdadeira, né. Mas de qualquer maneira, se você, numa menina antes dos 8 anos de idade, observar o aparecimento da mama ou de pelo pubiano, tem que levar para o endocrinologista dar uma olhada. Cheirinho ruim embaixo do braço não é problema, né, as pessoas às vezes se confundem um pouco com isso. A minha filha começou com uma mama, com telarca, meu filho clinicamente não tinha nada, no menino a gente nota um aumento do testículo, né, e depois do pelo pubiano, mas ele não tinha nada. Mas por causa dela, a gente começou a investigar, pedir os exames, né, então você tem que ir para o endocrinologista para fazer os exames de sangue, para fazer um raio-x de idade óssea, para você ver. E aí ela fechou com puberdade precoce e meu filho também, que Ah, clinicamente não tinha nada, ele é só aí gêmeo. vocês fizeram o raio-x do punho. A gente fez o raio-x do punho, os 2 tinham 7 anos, estava com raio-x de idade óssea de 10, 3 anos para frente, com os exames de sangue. O LH é o hormônio da cabeça que dita a puberdade, então LH alto para os 2, e a gente começou a tratar os 2, sabe. E aí eu comecei a estudar isso, porque isso começou a me preocupar, eu falei: "Gente, como é que Em casa pode de ferreiro, isso?" né. E ai meu Deus, olha É. onde foi parar os 2. Que doideira isso, né. E aí eu notei, vem vários estudos agora recentes, o último agora da Universidade de Florença, muito interessante italiano, mostrando que houve um aumento de mais de 20% dos casos de puberdade precoce pós-pandemia por excesso de tela. Quando a gente fala em excesso de tela, né, o ideal seria no máximo 2 horas de tela por dia. E aí a gente está falando de tablet, de celular, de televisão, que 2 horas. no máximo 2 horas por dia. E nesse estudo, inclusive, eles colocam, eu não sei se vocês já notaram isso, mas agora eu estou muito ligada nisso, né, você vai às vezes num restaurante, tem um bebê Muito. pequeno, Vejo, direto. segurando o Um telefone, tablet, que é maior um que ele. tablet exatamente, Aham. da galinha pintadinha, do Tem que sempre foi, ela na né, bomba nos é, restaurantes. e aí que é super colorido, Aham. não sei o quê, e o bebê quietinho ali assistindo o negócio. E aí nesse estudo ele até coloca assim, que o ideal é que crianças com menos de 18 meses não tenham acesso à tela. Ah, claro, Entendeu? você tá falando bebê Bebê mesmo, mesmo, né. 18 meses, né, a gente está falando 1 ano e 1 ano e meio, meio. 1 ano e Uhum, meio já anda, entendeu. uhum, E a gente vê esse bebê segurando a uhum. tela por quê? Porque esse excesso de tela estimula a liberação de hormônios que vão favorecer a puberdade. Então eu fiquei assim, eu falei pro Iago, eu falei: "Iago, acho que a gente tem que falar um pouco Eu disso", acho muito Uhum. legal. sabe, É. porque às vezes, chega muito no meu consultório aquela mãe preocupada, porque está com um cheirinho ruim embaixo do braço, também acho que é louvável você ir. Mas você está notando que está aparecendo pelinho onde não deveria, está antes do tempo, né. Então, assim, tem que procurar um endocrinologista, é o endocrinologista que tem que ver isso, sabe. E a gente tem tratamento, a gente tem como resolver, tem como frear esse processo, porque tudo tem seu tempo, né. Uhum. Eu vejo estava discutindo isso com a minha filha, aí a minha filha disse: "Não, porque
eu queria ir numa peça infantil, mas eu não sei mais se eu tenho idade, sabe, mãe? Porque eu tenho Que 9 fofa. anos. Aí, Jesus. muito fofa. Sensacional. Aí Ela eu que, falei, você só quer ver Frozen, minha filha. Vai. se liberta, né? Livre estou, né? livre estou. Maravilhoso. Aí eu falei, filha, mas e se a gente... Ela, mãe, a gente não pode levar alguém menor? Eu falei assim, a gente não tem essa Pra ter uma pessoa. desculpa pra ir, olha. Um Você vê álibi. como é que Mas eles eu fui estão. pra levar meu sobrinho de 3 anos. Olha, que loucura. Mas é muito interessante isso, né? Aí É. eu falei, filha, a gente vai, qualquer coisa você diz que você vai levar a mamãe tá precisando ver um pouco de 9 peça anos, e tudo. é? E Olha. você vê 9 anos, mas Caramba. ela tem um corpinho de 12, ela tem 9, mas a gente está segurando, mas ela tem um corpinho de 12. Você vê que algumas coisas ela pensa que não é da idade dela, entendeu? Mas eu acho que isso é interessante. A gente tá com médico segurando, 2 né? médicos, cara e o marido. É, Endócrino. segurando, acompanhando, tendo todo o cuidado, né? E o que eu noto hoje muito, as meninas menstruando muito cedo. Ela ainda não menstruou. Não, sua filha. a gente bloqueou para não Tô ouvindo menstruar. isso tudo que eu tenho uma filha agora de 2 anos e meio, né? Vai É fazer isso, 3 porque eu anos. queria Aí tô fazer aqui essa assim, junção aqui. só É. E eu Só tava E ela captando. E eu lendo. tenho segura o um tablet 16, ou ela né? não segura o tablet? Não, ela pega o Fala a tablet. verdade. Ela já pega o tablet e ela escolhe. Só que o que eu comecei a fazer agora, eu só deixo ela ver no compartilhado. Eu, Sim. você quer ver? Quero isso aqui. A Você gente filtra compartilha o pra televisão. conteúdo. Ah, tá. Você joga pra tela, pra televisão. Aí Tá. ela não fica vendo no tablet. Melhor. Entendi. Ainda é melhor uma e certa eu acho que até tem uma distância. coisa de ficar vendo perto Então, e dobrado isso é aqui isso. assim, né, cara? Tem Sim. essa síndrome, que é uma síndrome da cervical, que diagnosticada em muitas crianças aumentou muito por conta da pandemia. E por conta da luz azul do celular, Uhum. diminui a produção de melatonina. Olha aí. E essa diminuição de melatonina é que leva ao aumento do LH, que ela falou. LH é o hormônio da hipófise, que vai lá pro testículo, o ovário, e começa a liberar os hormônios sexuais. Então, é essa disfunção que Ela fica acontece doida. que ativa antes do momento. Essa diminuição de melatonina. Tanto que a gente dorme mais. As crianças dormem mais que os adultos. Elas têm uma Uhum. produção de melatonina maior. Muito maior, tem que dormir pelo menos 8 a 9 Horas por dia, até para crescer e tudo mais. Então, quando Uhum. você diminui essa produção, o corpo entende que essa criança já evoluiu, já tá um pouco mais velha. E aí começa a liberação dos hormônios, do LH principalmente, que é o que ativa as gônadas. E isso tem a ver também com aquela questão da luz também, de você ter que dormir Sim, também no nessa escuro, luz. né? Com certeza. Isso até a gente, a qualquer momento. Isso é super importante, né? Eu vejo meus filhos, a gente tenta determinado horário parar o estímulo para eles poderem ir relaxando. Porque eles ficam tão... Meu filho fica jogando, entendeu? Ele não consegue desligar aquilo e dormir. É muito estímulo, entendeu? Você precisa de ter um tempo. E a gente também, um pouco, A gente né? também, eu sinto A isso. gente também Acaba um que pouco, Eu né? caio nessa furada. Eu chego de noite em casa, eu procuro dormir cedo. Eu durmo cedo, em geral, 10h30. 10h30? 10h30, 11 E horas. acorda às 6 pra correr. Aí acordo, na verdade, eu acordo 5h30, porque minha esposa vai pra academia. Barato. E aí eu fico com a filha. Aí ela volta. Quando ela chega às 7 horas, eu saio. E hoje em dia só se encontrou no sábado. É assim. Entendi. Não, mas a gente se encontra muito porque a gente trabalha junto, né? Ela trabalha comigo Que no meu bom, ela é tua estúdio. produtora, é verdade. Então a Isso gente é se ótimo. vê Isso é bom também. 24 horas por dia. Que bom. Então, o ideal seria controlar esse tempo de hora que essa criança fica. Então, a partir dos 18 meses, né, 1 ano e meio sem tela, seria o melhor. Entre os 18 meses e 5 anos de idade, 1 hora de tela por dia. E acima dos 5 anos de idade, 2 horas de tela por dia. Agora, se a gente conta isso toda hora que a gente entra, fiquei 10 minutos e vi meu e-mail. Mais 10 minutinhos, entrei no WhatsApp, você chega 2 horas rapidamente. Tranquilamente. Muito. Então, Vai poder nem ver um filme. Eu não sei, eu não quantifiquei, mas eu acredito que eu devo passar 2 horas. Eu acho que a gente No dia, passa. porque Eu no acho celular que a gente passa. Né? Mas eu tô falando para essa questão de estímulo para a puberdade, né? Claro, uma preocupação entendi. que a gente tem hoje, porque hoje, meu consultório hoje, a maioria das crianças que chegam é para investigação de puberdade. Ou de baixa Nem estatura. imaginava que isso era tava tão em voga assim agora. Nossa, É muito. tá, Eu tô escutando impressionante. muitos estudos e muita gente falando, até mães e pais que não têm nenhum conceito assim médico e tal, mas eles percebem como isso diminui o desenvolvimento até intelectual
e sexual, porque às vezes você acaba vendo uma coisa que a criança não tem nem idade de ver ainda. Não tá É. pronta E aí pra ela não tá isso. pronta, não vai O meu entender. filho, eu percebi isso. Ele teve, como a gente é separado, então ficava um pouco comigo, um pouco com a mãe, então ele tem 16 anos hoje. Mas assim, quando ele tinha 12, 13, eu percebia que ele já estava mais adiantado do que deveria, assim, fisicamente. Continuava bobo, né? Assim, aquela É o coisa. famoso Mas- ficava com o controle na mão, e aí o voltar ficava ali, via um barulho, já voltava o controle. Tem isso, tem isso. Tem um negócio desse. Se alguém chegou, você já muda o controle rápido. Falaram que faz isso. Tem gente que fala que fez isso na adolescência. Pessoa aí, aleatória. Não sei nem quem é. Não sei nem quem é. Não tem ideia. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, assim, principalmente a gente orientar de consultório e tal, e os pais que estão ouvindo também ter essa noção de que isso piora muito a evolução da criança, o desenvolvimento, a criatividade, porque você imagina o tanto de flash que aquele filme produz o tempo todo, e isso, a criança às vezes é difícil até de entender o que tá acontecendo. Por isso que a criança gosta de ver o filme várias vezes, né? Ela, Isso. até para entender o que tá acontecendo. Pra fixar a informação, É. né? Eu acho isso muito interessante, sim. Muito